Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste sábado, dia 20 de dezembro de 2025. Muitas informações importantes para a gente trazer nesse conteúdo e a gente vai falar bastante do reforço que está no futebol europeu jogando Champions League e que aparece na pauta do Internacional. O executivo que está a horas de acertar com o Colorado. Entenda a mágoa que fez Delcir Sonda cobrar na justiça mais de 60 milhões de reais dos cofres do Internacional. E a gente também fala do interesse de um gigante brasileiro por Vitão. É novo clube no páreo para tirar o zagueiro titular do Inter em 2026 do estádio Beira-Rio. A gente fala sobre tudo isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio da KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo que tu encontra o meu link, te registra lá e vai dar uma brincada. Lembrando, competições europeias seguem rolando a todo vapor e final da Copa do Brasil nesse domingão, Vasco e Corinthians. Eu tô botando minha fezinha na vitória do Vasco, acho que o Vasco vai ser o campeão da Copa do Brasil. E tu? Deixa teu palpite nos comentários e também faz a tua fezinha lá na KTO, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Eu quero começar, inclusive, falando sobre essa questão da final da Copa do Brasil, porque tem um ponto importante que o Inter vai estar de olho, tá? Porque depois do jogo deste domingo, e aí já nas próximas horas, as horas seguintes da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, o Inter deve se acertar com o Fabinho Soldado, que está próximo de ser o executivo de futebol do clube na temporada de 2026. Fabinho Soldado, que começa no seu trabalho como executivo no Flamengo, vai muito bem no Flamengo, vai para o Corinthians, começa bem, mas esse ano ele perde aquele que era o condutor de todo o trabalho dele também, que era o presidente Augusto Melo, que acaba sofrendo um impeachment no Corinthians. Ele era o braço direito como executivo do Augusto Melo e acaba ficando na berlinda, tá? O Osmar Stabile, que é o novo presidente do Corinthians, inclusive iria demitir o Fabinho Soldado no meio da temporada e só não demitiu porque teve uma pressão muito forte dos jogadores do elenco do Corinthians, principalmente seu grande astro e estrela, o holandês Memphis Depay, que foi o Fabinho Soldado, que viajou até a Holanda para negociar com o Depay e que levou ele para o Corinthians. Por conta disso, ele não saiu antes do término da temporada. Existem algumas pessoas que trazem a informação lá de São Paulo que existe uma possibilidade, caso principalmente o Corinthians seja campeão, do Corinthians segurar o Fabinho Soldado. Mas o que eu ouvi é que o Inter está muito otimista e esperando pelo Fabinho Soldado, já teve contato com ele, e o fato dele ter sido jogador do Abel, campeão da Libertadores e do Mundo com o Inter em 2006, contar com a confiança do Abelão e ter uma ótima relação com ele, está pesando para que ele saia do Corinthians e venha para o Inter na próxima temporada. Então, a partir das próximas horas, principalmente depois da final da Copa do Brasil, a gente já deve ter algumas confirmações em relação ao nome do Fabinho Soldado. Eu quero falar aqui agora, gente, sobre a situação do Delcir Sonda, que a gente até trouxe ontem à noite aqui no canal a informação, mas tem alguns bastidores importantes do motivo para o Delcir Sonda ter colocado o Inter na justiça. Para quem não acompanhou o vídeo de ontem à noite aqui no canal, a gente trouxe a informação de que o Delcir Sonda, que é um empresário histórico que ajudou o Inter e é colorado, ajudou o Internacional em muitas oportunidades, principalmente na compra e na contratação do D'Alessandro lá em 2008, está cobrando na justiça cerca de 60 milhões e 500 mil reais do Internacional. Valores que envolvem a contratação do D'Alessandro em 2008, e eu até expliquei, vou explicar aqui resumidamente para quem quiser ver com maiores detalhes, acompanha o vídeo de ontem à noite aqui no canal, tá? É o penúltimo vídeo aqui, sem ser o vídeo de hoje à tarde, o último vídeo do canal, tá? Eu expliquei todos os valores por A mais B, o que aconteceu, mas para explicar aqui resumidamente. O D'Alessandro vem para o Inter em 2008, o Inter não tinha dinheiro para contratar o D'Alessandro, o Delcir Sonda entra na negociação, banca a compra do D'Alessandro para o Inter e fica com um percentual de cerca de 50% do D'Alessandro. Então, se ele fosse vendido,
futuramente, o Delcir Sonda receberia essa grana. Acontece que o D'Alessandro nunca foi vendido pelo Inter. Teve a possibilidade lá de ir para a China, falei disso no vídeo ontem à noite aqui no canal, lá entre 2011 e 2012, acabou não acontecendo. O D'Alessandro foi ser emprestado para o River em 2016, voltou para o Inter em 2017 e depois, quando ele sai em 2020 para ir para o Nacional e depois volta para fazer uma despedida, ele sai em fim de contrato. Então o D'Alessandro ele nunca foi vendido pelo Inter para que o Delcir Sonda recebesse valores de transferência do D'Alessandro. E aí, na gestão do presidente Marcelo Medeiros, ele assina uma confissão de dívida na ordem de 18 milhões e pouco, quase 19 milhões de reais, e ainda o Delcir Sonda, além desse valor, emprestou grana para o Inter em 2018 também na gestão do presidente Marcelo Medeiros. Um empréstimo basicamente de 10 milhões e outro de quase 3 milhões, 2 milhões e 700 mil reais. Toda essa dívida dava na casa de 30 milhões, mas conforme foram passando os anos, o Inter não foi pagando, com juros, custas processuais, esse valor foi para 60 milhões, essa é a informação que eu estou recuperando aqui para vocês. O João Batista Filho, meu parceiro de Debate Raiz, que obviamente vocês conhecem pelo seu canal também aqui no YouTube, ele trouxe alguns bastidores bem interessantes do que fez o Delcir Sonda colocar o Inter na justiça e cobrar esses valores, tá? O Delcir Sonda, ele se sentiu nos últimos anos, de certa forma, desvalorizado por antigas gestões, incluindo a gestão atual do presidente Alessandro Barcelos. Por exemplo, o Inter não tinha uma dívida só com o Delcir Sonda, da família Sonda. O Inter tinha uma dívida, vou dar como exemplo aqui, do seu irmão, que acabou já falecendo. E o Inter sempre que podia, colocava nos balanços financeiros do clube que tinha essa dívida referente a uma grana, um valor que o Inter estava devendo ao irmão do Delcir Sonda. A irmã do Delcir Sonda também tinha valores a receber do Internacional. E isso também era colocado em balanço. Mas a dívida com o Sonda, ela nunca foi colocada nos balanços financeiros do Inter. E o Sonda sentiu, pô, eles não estão nem botando no balanço que tem uma dívida comigo, é porque para eles não consideram dívida porque eles não querem me pagar. E aí já tem um ponto de mágoa do Delcir Sonda. Outra questão é que é importante de colocar aqui, o Delcir Sonda, por exemplo, queria dar o CT de Guaíba e ele prometeu que daria caso o candidato Roberto Melo, que concorreu com o presidente Barcelos, que foi reeleito na última eleição, caso o Melo fosse eleito presidente do Inter, ele seria um investidor ativo, iria dar o CT de Guaíba, algo que acabou não saindo até o momento do papel no Inter. Tem a área lá que foi dada para o Inter, mas não saiu o projeto do papel. Então também se faz uma leitura, aí não é informação, é leitura de que possa envolver alguma questão de âmbito político do clube. Mas também é importante colocar que o Delcir Sonda hoje, e eu já trouxe a informação aqui no canal alguns meses atrás, quando se perguntava de investidores no Inter, eu trouxe a informação. O Delcir Sonda, ele tá mal de saúde, ele tá vivendo no interior de São Paulo, ele tá vivendo num condomínio lá no interior de São Paulo, recentemente foi até hospitalizado, e ele não tá conduzindo muitas coisas na relação com o futebol, tanto que eu ouvi de uma pessoa próxima dele, que a empresa dele, que era destinada muito a investimentos no mundo do futebol, ela cortou todos os investimentos que tinha no futebol. Não estava tocando investimentos em relação ao futebol, tá? Mas o ponto da informação do JB é esse, tá? O Delcir Sonda se sentiu ao longo dos últimos anos desvalorizado e por conta disso estaria neste momento cobrando essa dívida de 60 milhões do Inter, tá? Outra informação importante que vem lá de Belo Horizonte, o Cruzeiro está preparando uma oferta pelo Vitão. A gente já tinha falado do interesse do Cruzeiro nas últimas semanas, falamos aqui do Benfica de Portugal que teve conversas com o staff do Vitão, do Flamengo que fez uma proposta que foi recusada pelo Inter, do Palmeiras que é quem formou o Vitão e que sempre também demonstra interesse, mas o último clube a procurá-lo foi o Cruzeiro, que fez um contato com os empresários do Vitão para entender o que precisaria fazer para tirá-lo do Inter, tá? E ouviu, o Inter quer 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, pela sua parte, pelos seus 80%, para vender o Vitão. O Cruzeiro entende que é um valor muito alto para um jogador que tem um contrato só até dezembro do ano que vem, tem mais um ano de vínculo. Então o Cruzeiro gostaria de baixar esse valor, mas o Inter está batendo o pé, que é 10 milhões de euros ou nada pelos seus 80%. Até o momento não tem avanço, foi um contato inicial do Cruzeiro para entender o que precisaria fazer. E existe a possibilidade deles voltarem com uma proposta pelo zagueiro Vitão.
Sobre chegada, gente, surgiu uma informação das últimas horas que vem de um jornalista muito conceituado, tem o Fabrício Romano, que traz transferências internacionais, e o Ekren Konur, que também traz essas informações de negociações internacionais. E ele colocou na mira do Inter o volante Pedro Bicalho, de 24 anos, que é base do Cruzeiro, passou pelo Palmeiras também, foi estrear somente... aliás, ele estreia profissionalmente no Palmeiras e vai para a Europa. Jogou no Santa Clara de Portugal, no Alverca também de Portugal, antes de chegar no Karabag do Azerbaijão, que joga inclusive nos últimos anos, nas últimas temporadas e nessa também, a UEFA Champions League. Ele é titular do time, um dos principais jogadores, e ele teve uma proposta do Botafogo recentemente de empréstimo com opção de compra, mas o Karabag recusou essa proposta e o Botafogo ainda não desistiu. E a informação que vem de lá é que o Inter também é um dos interessados. Mas eu coloco aqui uma questão que é muito importante, tá, gente? Ele tem 24 anos, é titular de um time que joga Champions League, por mais que seja um time do Azerbaijão, ele vê com bons olhos, pelo que eu vi de pessoas do staff dele, uma vinda ao futebol brasileiro agora, mas ainda assim, se for para competir com o Botafogo, o Inter vai perder. O Botafogo tem uma condição financeira hoje muito melhor para investimento e contratação de jogadores do que o Inter. Tá? Então não tem proposta do Inter, é um interesse inicial, mas eu já adianto aqui, se o Inter for entrar em concorrência com o Botafogo, que seria o caso porque o Botafogo está interessado no Pedro Bicalho, possivelmente o Inter não conseguiria ganhar essa concorrência, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.